Nós vamos conversar então com o Pablo Souza, que é da Atlântida Sementes, para nos falar de duas variedades aí de produtos que estão sendo lançados esse ano, duas pastagens especiais para inverno e uma especial que vem este ano com um ciclo um pouco maior em relação ao que o produtor de leite e o agricultor já conhece, que é o caso do azevém. E também falar um pouco de centeio, né? Que aos poucos está se retomando essa cultura aí como uma cultura especial para as pastagens de inverno. Mas, Pablo, inicialmente vamos falar deste azevém, e o que ele tem que o outro não tem. Exato, João. Bom, esse material, o lançamento da Atlântica Sementes, na verdade, é um lançamento não tão recente, já vamos para o quarto ano de comercialização a nível de sul do país, né, onde é plantado esse material. Ele é um material que vem para suprir aí uma demanda de forragem bastante interessante, né, um material que vem originar da Nova Zelândia. A gente faz toda a produção de sementes lá na Argentina, né? E para essa safra, então, a gente vai ter disponibilidade do material. Já algumas cargas já foram entregues, inclusive, no Rio Grande do Sul. E como particularidade, eu diria o seguinte: no Rio Grande do Sul, a gente tem dois gargalos na produção de leite, né? Qual que seriam esses gargalos? Seriam a partir do mês de dezembro, onde você tem aí uma dificuldade de ter forragem de boa qualidade a partir desse mês até a entrada do inverno, né? Ou seria de dezembro, janeiro, fevereiro, março, digamos até abril, então você tem aí uma carência de pastagem, de forragem, né? Principalmente de verão. E aí então esse azevém entra aí para suprir essa demanda de forragem e justamente agora nós estamos lançando um centeio forrageiro. Veja bem, o centeio forrageiro, começando então do princípio, o centeio forrageiro é um produto novo, lançamento da empresa desse ano já, que supre essa demanda de forragem de dezembro, não diria de dezembro, que é muito cedo o plantio de centeio, mas muitos produtores já estão começando o plantio de centeio agora, por ser a primeira cultura a ser implantada de inverno, certo? Sim. Estão começando o plantio agora para ter forragem aí a partir do mês de março, abril, aí, estendendo até agosto. Tá? Então você tem aí um plantio aí do centeio final do mês, agora de fevereiro e março, estendendo ele então até meados de agosto. Então vai ter provavelmente aí uns 3 a 4 cortes de boa qualidade nessa fase crítica com esse material. Uhum. No caso do azevém bargindo, ele complementa o sistema produtivo, porque como você tem a opção do centeio para plantio nesse gargalo que seria de fevereiro em diante, né? No caso, você consegue suprir, passar essa fase com sobra de forragem. Por outro lado, você tem um azevém que você vai plantar em abril, né? Vai começar o plantio em abril e vai se estender aí até meados de novembro, que aí é onde tem o segundo gargalo de produção de leite, de dificuldade de forrageira, que é a partir de agosto. Uhum. Por quê? Porque o azevém comum ele floresce muito cedo, né? Sim. Floresce e sementa a partir da primeira quinzena de agosto, você já tem aí o azevém já indo para o processo final aí de produção, crescimento e sementeamento. Então, No na caso do realidade, barjumbo, nessa época você vai ter o pico máximo de produção de forragem sim. dele. Então, na realidade, a diferenciação é o ciclo de maturação que é maior em relação ao tradicional azevém. Exatamente, em torno de 120 dias a mais. Sim. Tá? É Então, um assim, período bastante importante, né? É um ganho bastante importante se tem em relação ao azevém normal, tradicional. com certeza, se tu considerar que esse material aí vai te dar 120 dias a mais de forragem, você tem um material com potencial de produzir forragem por 240 dias, né? De forragem de alta qualidade. Ou seja, então você plantando em abril, aí em meados de maio, final de maio, início de junho, você já está largando os animais e a partir daí você tem pasto até novembro, né?
Sim. E uma coisa que chama bastante atenção, João, é que esse material, algumas regiões que a gente tem acompanhado mais de perto, ele tem chegado a proporcionar aos produtores até 20% no aumento de leite. Tá? Em função do alto teor de proteína e do alto teor de energia do material. Esse azevém, depois ele vai sementar, ele vai voltar? Como é que é a propagação dele depois no segundo ano na propriedade? Veja bem, ele é um material, não é um material híbrido, né? Então, Sim. por aí você já vê que ele tem uma ressemeadura natural. Se chegar a cair a semente no solo, essa semente vai acabar germinando no próximo ano. Apesar de que a quantidade de semente é muito pequena que ele produz. Por isso a dificuldade da produção de semente desse material. Uma em função da quantidade de semente que é pequena e outra por causa do ciclo muito longo. Né? Então, esse é um material que ele vai ter ressemeadura, mas nos próximos 3 anos eu diria assim que o padrão de germinação dessa semente, dessa ressemeadura é bom, mas depois disso acaba meio que perdendo as características, né? Retorna à planta original sem essa melhoria. Exatamente. Bem, então, diferentemente então do azevém tradicional, você coloca, ele teria então 120 dias a mais até completar o ciclo, e ele incorporaria aí uma massa verde maior que que o azevém tradicional. Com certeza. Nosso entendimento, né, nas palestras inclusive que a gente vem desenvolvendo, eu sempre comento o seguinte: tudo que você faz no azevém comum, tudo que o produtor vem fazendo com o azevém comum, você faz em dobro com esse material, o barjumbo. Ou seja, se você consegue 4 cortes no comum, você consegue 8 com o barjumbo. Você bota 3 animais por hectare, você bota 6 no barjumbo. Você tira 20 toneladas de massa verde no comum, você tira 40 de barjumbo. Então, tudo é em dobro, né? Em função do alto potencial produtivo do material e da qualidade. Perfeitamente. Tem também um agravante, que acho que é o ponto mais importante, que é a questão da semente. Semente de altíssima qualidade. Você pode botar aí de 15 a 25 quilos por hectare, que é mais que suficiente. Então aí já diminui custo também, já é uma questão de a pastagem vir de uma forma uniforme, né, bem desenvolvida. Um outro assunto também é a questão do quanto você pode economizar na oferta de farelo de soja e milho para produzir a mesma quantidade de leite no comparativo do nosso material, do azevém. Por exemplo, se tivesse 10 animais comendo num lote de azevém comum e 10 animais comendo no barjumbo, você consegue reduzir drasticamente a quantidade de suplemento ou de complemento sem estar perdendo na produção de leite. Tá? Isso por conta da característica diferenciada dessa pastagem. Bromatológica que ele tem, que é a questão da proteína, energia, né? A questão da palatabilidade, maior digestibilidade. Como ele é mais palatável, a vaca come mais. Sim. O animal tem gosto, é do gosto do animal, né, o material, porque ele é mais palatável. Como ela come mais e tem a fibra melhor, vamos dizer assim, consegue digerir melhor esse material, ele acaba produzindo mais. Isso é tanto para gado de corte como leite, certo? A gente teve uma excursão para agroleite em Castro e quando nós fomos visitar algumas propriedades, lá 100% das propriedades plantam o azevém barjumbo, na região do Paraná, na região da Castrolanda, Matavo, né? Então veja que é um material realmente que veio para trazer aí um benefício muito grande para o produtor. Na realidade, né, Pablo, o grande problema que nós temos para o leite é justamente essa questão cíclica do pasto, né, que ele tem um ciclo menor, no final aí o agricultor tem que fazer suplementação e isso acaba causando maior problema do ponto de vista do custo de produção. E também causa problema na queda da produção, onde que ele poderia ganhar praticamente o ano todo, ele tem esse ciclo onde, por falta de alimento, o gado produz menos. Esse azevém seria, então, uma espécie aí de salvador da pátria nessa parte aí da falta de produto verde, mais lá para o final do ciclo, para o final de setembro, outubro, e até novembro, como você coloca. Exatamente. Eu até sou suspeito em falar, né, João?
Aham. Quando a gente fala em Salvador da Pátria, realmente assim, com toda a expressão e o sentido da palavra Salvador, né? Ah, Porque o que acontece? Nas épocas que você não tem forragem, você tem um déficit, uma queda na produção de leite. E se você for comparar, fazer um comparativo anual aí, geralmente nessas épocas de falta de pasto, existe escassez de leite e o preço do leite está melhor, entendeu? Então você tem aí um ganho na produção de leite com economia atrelada ainda a bons preços, né? O mercado já, ele, de certa forma, ele fica mais otimista, paga um pouco mais nessa época de escassez de pasto. Isso é uma questão de mercado, né? perfeitamente. Ah. Bom, vocês têm hoje semente suficiente para atender toda a demanda? Como é que está a existência de estoque dessa semente aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Ano passado nós tivemos um problema de importação. Né? O que acontece? Essa semente não, a gente terceiriza a produção de semente na Argentina. Né? Então é uma empresa terceirizada que a Atlântica contrata, enfim, faz todos os acordos. E essa semente ano passado ela não veio dentro do padrão de qualidade que a gente preza e a gente acabou não trazendo a semente em função disso, porque o nome da empresa está em jogo. Então acabamos aí ficando com déficit de semente, a gente até não conseguiu atender todos os clientes, né, como a gente gostaria, mas esse ano